O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado e preocupado cidadão real. Temos acompanhado com bastante apreensão as intensas chuvas que têm acontecido, sobretudo no estado da Bahia, especialmente no sul do estado baiano, como também, mais recentemente, em centenas de municípios do estado de Minas Gerais, causando, evidentemente, perdas materiais, causando soterramento de casas, também, desta forma, deixando muitas dessas cidades submersas e, inadmissivelmente, causando perdas fatais. Obviamente que a tecnologia ainda não permite se deter a fúria da natureza, que, quando assim se manifesta, mostra toda a sua potencialidade. Mas, evidentemente, medidas preventivas podem ser adotadas para, sobretudo, poupar vidas humanas. E nós, moradores residentes de Nova Friburgo, conhecemos bem esta experiência. Não obstante, há 11 anos atrás, Nova Friburgo e mais 7 municípios do seu entorno registraram a maior tragédia climática do país, vitimando 917 corpos. Também, da mesma forma, ainda estatisticamente indicando o desaparecimento de 352 pessoas, e sendo que somente em Nova Friburgo tivemos 428 vítimas fatais, ou seja, um cenário de destruição como nunca antes visto neste país. Entretanto, precisamos estar atentos e vigilantes, sobretudo aqueles moradores de área de risco, seus familiares e amigos. E desta forma, precisamos, sobretudo, ter informação, que entendo ser o item de primeira necessidade, essencial, especialmente aquela colhida junto a fontes confiáveis. E é justamente o que trataremos nesta edição. Estaremos conversando com responsáveis pela Defesa Civil Municipal para levar até você informação do seu interesse. Quais são as estratégias adotadas por esta secretaria que mantém vigilância durante 365 dias do ano, especialmente nesse período de grande precipitação pluviométrica? Qual a estrutura que a secretaria possui? De que maneira, quando e de que forma você pode e deve acionar a Defesa Civil para, sobretudo de maneira preventiva, lhe orientar, poupar vidas, até porque também já há décadas venho afirmando de maneira convicta que Nova Friburgo se localiza numa área de risco permanente, que começa na floresta amazônica e desemboca no Oceano Atlântico, criando
uma zona chamada de convergência do Atlântico Sul, onde massas polares se deslocam, causando uma intensidade de chuvas muitíssimo preocupantes. E nesta mesma zona se encontra, por exemplo, o estado de Minas Gerais e o sul da Bahia, confirmando os esclarecimentos e as explicações técnicas dos órgãos competentes. Portanto, nós que residimos numa área de risco permanente, e insisto nesta afirmação, para que você esteja sempre atento e vigilante, precisamos estar sempre informados. As perdas materiais continuarão acontecendo, os desmoronamentos da mesma forma, as inundações são inevitáveis. Entretanto, vidas humanas podem e devem ser poupadas. E desta forma, Nova Friburgo tem uma secretaria municipal que trata especificamente das questões relacionadas à defesa civil. Com a proteção de Deus, sempre de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 724 do programa Cidade Real, que conta com os indispensáveis trabalhos da nossa eficiente assessora Lídia Dias, também, nesta ocasião, do nosso cameraman Charles Torres, que substitui Pablo Machado, dublê de cinegrafista, e também, obviamente, com os indispensáveis trabalhos técnicos de Marconi JR, nosso eclético operador técnico, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 17 de janeiro de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis, ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Ligue 40 42 0200. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, que também é sempre oportuno, mas, sobretudo, de informação de utilidade pública neste momento em que os moradores de Nova Friburgo se mostram apreensivos, quando recentemente tivemos um período de precipitação pluviométrica intensa e permanente, e que eu entendo que ainda poderá permanecer pelo restante do mês, não da mesma forma, com a mesma quantidade de chuva caindo sobre solo friburguense, mas, sobretudo, é um período que temos que estar atentos e vigilantes. E, desta forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real querem registrar, agradecer
a presença do Major Evi Gomes da Silva, secretário municipal de Defesa Civil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar participando do programa Cidade Real e é sempre bom a gente estar participando, trazendo informação para a população de forma mais rápida e precisa. Ótimo. Da mesma forma, também queremos registrar e agradecer a presença do Tenente Luciano Luiz, coordenador operacional da Defesa Civil. Seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa agradecem a sua presença. Muito obrigado pela oportunidade, Zuri. A gente que agradece, né, de ter esse espaço para divulgar para a população friburguense o nosso trabalho. Ótimo. Vamos, então, dividir aqui a entrevista entre os senhores que muito bem representam a Defesa Civil. E, de imediato, Major, com a sua larga experiência, uma vez que estávamos conversando aqui antes do início do programa, se dizendo estar em Nova Friburgo há mais de 20 anos. Quando transferido aqui para o 6º Grupamento de Bombeiros Militar, no ano de 2000, assim permanece até hoje, já inclusive integra o quadro de militares da reserva, da corporação, mas, entretanto, continua na ativa, uma vez que assume essa importante e essencial função no governo Johnny Maicon. Diante disso, qual a sua leitura acerca de Nova Friburgo no que se refere ao período das chuvas? São mais de 20 anos acompanhando, especialmente, estes 3 meses, novembro, dezembro, janeiro, início de fevereiro, onde se tem uma precipitação pluviométrica muito grande. Realmente, residimos numa área de risco? Sim. A gente tem o privilégio de morar numa cidade maravilhosa, né? Linda, no seu aspecto, né, físico, né? Sem dúvida. Mas, devido à geologia, né, as montanhas, isso torna ela também perigosa. Ainda mais se a gente não for prudente e fazer intervenções de forma equivocada, sem orientação de profissional habilitado, né, e tornar isso aí mais vulnerável. É certo, todo ano vai acontecer nesse período essas fortes precipitações. Sem dúvida. Agora, a gente não pode ficar contando com a sorte que não vai acontecer nada. A gente tem que ser prudente quando for fazer qualquer intervenção, fazer dentro do que especifica a lei, né? Com um profissional, sabendo o que está fazendo, com documentação, tudo registrado na Secretaria de Meio Ambiente, que autoriza as intervenções. Então, para a gente preservar essa cidade bonita e continuar segura, a gente tem que ser prudente nos nossos atos, né, quando for fazer qualquer intervenção. Major, ainda considerando essa sua avaliação, essa sua consideração inicial, eu que tenho a oportunidade de também entrevistar secretários municipais de Defesa Civil há mais de 20 anos, observo que a estrutura da secretaria física tem sido aprimorada, entretanto, ainda distante do que imaginaríamos ser compatível para atendimento das demandas de um município como Nova Friburgo. Verdade. O histórico, né? A gente pega o coronel Sérgio Marrafa, por exemplo. Exatamente. 99, 98, né? Ficou até 2003, mais ou menos. Praticamente no início não tinha plantão, né? Não tinha plantão. Eles não faziam plantão, ficava de sobreaviso em casa, todo mundo. E depois foi montando. Uma viatura era um Gol. Então, a dificuldade, sem engenheiro, tinha que pedir obra. Hoje a gente tem uma estrutura que, se comparada a essa, é excelente, né? Comparada desse tempo. Só que
no entorno, aqui nas outras cidades, também que sofreram com a tragédia, o investimento foi maior, né, nas secretarias de defesa civil. Eu dou exemplo da cidade de Petrópolis, né, que era parecida a estrutura na época da tragédia, e de lá para cá houve um investimento maior. A gente teve um investimento, saiu de coordenadoria, foi para a secretaria, isso traz uma estrutura melhor. A gente ganhou viaturas, né? Hoje a gente tem 6 viaturas. 6 viaturas. Isso, 4 tipo picape, com tracionada. Então, na época de chuva, tem local que só essas viaturas chegam, né? Mas a gente precisa de melhorar mais. Então, o investimento, por causa da tragédia, melhorou, mas chegou um certo período, parou. Não houve mais investimento, infelizmente, né, na secretaria. Eu não estou botando isso responsabilidade em secretário. Sem dúvida, sem dúvida. Não é o... Isso é histórico. Né? Mas que é uma necessidade. A gente teve a felicidade, né, de iniciar a gestão. Em 2020, existiam 27 servidores na Secretaria de Defesa Civil. Quando inicia a gestão do prefeito Johnny Michael, ele investe, né, em servidores e aumenta mais de 50% o número de servidores. Inclusive, na área de engenheiros, né, que a gente tinha 4, hoje a gente tem 10. Então, foram 150%. Ótima notícia. 150% de aumento na parte técnica, né? Então, a gente tem que agradecer, mas sabendo que a gente está precisando de mais coisas, mais investimentos. Bem, ainda nesse sentido, e aí eu vou relembrar aqui ao nosso atento cameraman, que, por gentileza, feche aquela porta, querido, que você não estava entendendo aqui a minha sinalização, e quem grava não tem dificuldade em, às vezes, corrigir o rumo, para que o som externo não nos atrapalhe. E dessa forma ele entendeu a mensagem cifrada, Major. Fácil de... Agora, retomando a sua oportuna explicação. Ou seja, hoje temos um contingente de aproximadamente 40 servidores. 42. 42 para ser preciso. Isso. E que se revezam em turnos. Hoje, a Secretaria Municipal de Defesa Civil, ela já dispõe de plantão. Perfeito. Dispõe de plantão. E que a população também pode acessar esse tipo de estrutura através dos canais de atendimento de Defesa Civil. 199. 199. Mas também, Major, eu quero lhe ouvir acerca das mensagens enviadas por SMS, através de um cadastro no número 40199. Perfeito. Como é que funciona? A pessoa faz o cadastro nesse 40199, ele dá uma mensagem de texto. Na mensagem de texto, ele coloca o CEP, que ele quer receber mensagem a respeito daquela região. Ele pode fazer mais de um cadastro. Mais de um. Sendo que cada cadastro é um CEP, ele manda, né, e depois refaz novamente. E se ele quiser fazer onde ele mora, onde ele trabalha, por onde ele passa, ele pode fazer todos esses cadastros no mesmo celular. Porque receberá mensagens específicas para cada área identificada pelo CEP. Perfeito. Ótimo. Tenente, além das informações já prestadas pelo Major, secretário, qual é a estratégia da Secretaria especificamente para este período de chuvas? É evidente que essa estratégia ela é atualizada a cada ano, se tomando por base a experiência anterior, contemplando as previsões meteorológicas e traçando planejamento para o presente momento. Desta maneira, qual é o plano de contingência, que é a melhor definição, para este período de chuvas elaborado pela Defesa Civil? Pois bem, Zuri, você já explicou uma parte, né? A gente elaborou um plano de contingência específico para esse período de chuvas, né, o plano verão, no qual ele estabelece diretrizes a serem seguidas por cada órgão do sistema de defesa civil, tanto federal, estadual e municipal. Então, ali dentro do plano, já está estipulado o que cada secretaria tem a fazer, o que o bombeiro tem que fazer, o que a polícia militar tem que fazer. Então, com esse plano, a gente preza o quê? Agilizar o atendimento à população. Corroborando com o plano,
o prefeito, como bem o secretário disse, aumentou o número de contingentes da Defesa Civil. E a gente elaborou o quê? Uma maior robustez da nossa parte operacional. Hoje a gente conta com mais ou menos 10 servidores por dia de serviço. Claro que à noite a secretaria não suporta esse número para dormitório, né? Sem dúvida. Mas a gente tem de 3 a 4 funcionários que ainda ficam também à noite de plantão. E em caso de ocorrências de maior vulto, eles acionam engenheiros que prontamente respondem a esse plano de chamada e atuam nas ocorrências. Ou seja, numa situação mais crítica, vários órgãos são envolvidos nesse plano de contingência, pelo que está sendo percebido pela sua explicação. E, evidentemente, existe um protocolo para a atuação desses órgãos. Como na prática isso acontece? Então, dentro do plano já prevê essa atuação dos órgãos. Como que a gente fez isso? A gente montou um grupo de ações coordenadas, onde cada órgão tem 2 representantes nesse grupo. De acordo com a demanda de cada ocorrência, eles são solicitados. Não é necessário acionar todos os órgãos num primeiro momento. A gente vai acionando de acordo com a gravidade da situação. Entendido. Agora, também me parece, tenente, que nessas ocasiões a Defesa Civil é acionada de maneira precipitada ou equivocada. Recentemente tomei conhecimento através de matérias jornalísticas que muito dos atendimentos da Defesa Civil, na realidade, eram desnecessários, ou seja, ainda se pratica o mal fadado e, eu diria, criminoso trote para a Defesa Civil também, como acontece em outros órgãos? Eu não digo trote, Zuri. Nesse período há um número muito grande de solicitações. Muito grande? Muito grande. E a gente tenta filtrar o máximo possível, né? E existe uma divulgação muito grande também de notícias erradas, que não são veiculadas por órgãos oficiais. Então a gente pede à população para, quando identificar uma trinca num talude, uma trinca no imóvel, né, na parede, uma porta e uma janela que funcionava de maneira comum e agora está emperrada. Perfeito. Esses são os pontos principais a serem avaliados para solicitar uma vistoria da Defesa Civil. A gente recebeu muitos pedidos de avaliação de queda de árvore, né, de possível queda de árvore e também de queda de árvore. A gente pede também à população que foi identificar ali a árvore, ver se tem alguma anomalia na árvore, né, se ela está com algum trincado, se ela está com alguma doença, algum buraco ali na árvore. Aí sim, solicita a Defesa Civil. Agora, para algumas situações mais simples, realmente não é necessário fazer esse pedido. Até porque desloca uma equipe técnica para um local e, por vezes, acaba desguarnecendo uma outra região que, evidentemente, precisaria da mesma equipe. E também, tenente, aí com alguma experiência, até na minha área de formação, ressalto que é interessante também os moradores observarem o alinhamento, o prumo da rede de postes, que na sua base, quando apresentarem alguma movimentação e o morador observar que aquele poste já não se encontra bem aprumado e na base dele já se observa alguma cavidade, alguma movimentação, isso significa que aquele terreno está trabalhando. Perfeito, você complementou a minha informação, né, com a sua parte técnica, né, de engenharia, postes e árvores que estejam inclinados com alguma situação na sua base, corroboram para essa situação também de realizar vistorias. São sinais de alerta. São sinais de alerta. E por falar em sinal de alerta, Major, queremos ouvi-lo acerca do sistema de alerta e alarme através das sirenes que observamos estarem instaladas em pontos estratégicos no solo friburguense. De que maneira que esse sistema funciona, quando ele é acionado e se a Defesa Civil Municipal tem autonomia sobre o acionamento dessas sirenes? Perfeito. O sistema funciona que todo local que tem sirene tem um pluviômetro. Todo local? Todo local.
que aí está marcando a quantidade de chuva que está ocorrendo naquele momento, naquele local. Essas informações vai para o Rio de Janeiro, CEMADEM RJ, né? Também CEMADEM Nacional, e eles que têm meteorologista, né? 24 horas, a gente não tem aqui, eles que têm lá, e passa essas informações para a gente. E a gente começa a acompanhar. Se a chuva estiver muito forte, a gente vai estar na secretaria lá acompanhando. Mas mesmo em casa, a gente está recebendo essas informações. O responsável o responsável pelo monitoramento, que tem uma pessoa, né? E também a gente que está de frente na secretaria também fica acompanhando. Conforme a chuva, e eles mandam o alerta para a gente, aí a gente vai acionar a sirene ou não, né? Sendo que aí, uma das coisas que a gente faz, recebeu, está dando os índices, batendo para a gente acionar o gatilho, né? Para acionar a sirene, a gente vai no local fazer essa vistoria, e uma das coisas que a gente observa é isso, inclinação de poste, de árvore. Se já está acontecendo pequenos escorregamentos, ela não cai do nada, né? Ela começa a ter pequenos pontos, trincas, né? E a gente faz essa vistoria visual, combinando essa situação de campo, mais as informações que a gente está recebendo dos pluviômetros, aí sim a gente toma a decisão que é autônoma, é nossa, de acionar as sirenes. Isso é um protocolo para que não haja um alarme falso, digamos assim. Perfeito, perfeito. O acionamento das sirenes é com a Secretaria de Defesa Civil Municipal. E aí, nessas ocasiões, são indicados pontos de apoio. Qual é a recomendação quando o morador de uma área de risco, que às vezes não tem esse conhecimento, ouve as sirenes tocarem? Então, tocou a sirene, a pessoa que mora nessa área, ela tem problema de saúde, toma medicamento, ela tem aquele kit de remédio dela, com um documento, pega aquilo sem correria, desliga energia elétrica, desliga gás, fecha a sua casa, sai para o ponto de apoio, pela rota de fuga que a gente já traçou, de todos esses locais já tem traçado. Já tem a rota de fuga, andando normalmente, sem lentidão, mas também sem correria. Sem desespero. Para não acontecer nenhum atropelo, a pessoa até passar mal, que tem gente que fica nervosa. Sem dúvida, naturalmente. É natural, né? E vai para o ponto de apoio, onde vai estar a equipe da Defesa Civil, assistência social, já esperando para fazer o atendimento à população. Nos pontos de apoio também existe uma equipe treinada para acolher esses moradores e, evidentemente, orientá-los quando é possível retornar para suas casas. Isso. Conforme o horário, né, você aciona, você tem um tempo para a assistência social chegar, mas vai ter a equipe lá. Vai ter a equipe. Vai ter a equipe. E, se for necessário a comida, isso vai ser providenciado, colchão. Vai ter que passar a noite aqui, porque está perigoso voltar para o local. Até a gente liberar a área. Liberou a área, as pessoas retornam para suas casas e vida normal. Agora, tenente, com a sua experiência, a população ainda continua resistindo a atender às orientações da Defesa Civil, ou seja, diante ali do seu apego pelo local onde reside, não atende nessas situações as orientações da Defesa Civil, ou seja, quando as sirenes são acionadas, quando uma equipe técnica visita o local e orienta, olha, você tem que desocupar esse imóvel, ir para a casa de um parente, num local seguro, ainda se observa resistência desses moradores de área de risco? Perfeito, Zuri. Ainda se observa, sim. Acho que isso é cultural, né? Cultural. Ninguém quer largar a sua casa, né? Que você batalhou com tanto, né, suor para conseguir. Mas, numa grande maioria, eles têm respeitado, têm até nos ajudado, né? Que a gente está tentando criar, né, novamente esse vínculo Defesa Civil população, né? Para a gente até tentar criar futuramente aí pontos de apoio, né, dentro da comunidade, né? Núcleos de defesa civil dentro da comunidade. Sim. Mas, de certa forma, está sendo até satisfatório.
esse contato da Defesa Civil com a população, eles têm nos apoiado. Mas ainda tem um pouquinho de resistência. Que é cultural, conforme você disse, né? É cultural. Pela experiência nossa de bombeiro e também trabalhando na Defesa Civil, a gente vê que é cultural. Não é só aqui. Agora, você abordou um aspecto muito interessante, que é a criação de núcleos da Defesa Civil em determinadas regiões críticas. Qual é o projeto? Qual é a proposta para que isso aconteça? Porque o Major também sabe que nesses momentos de tragédia, nesses momentos de vitimização, sobretudo por conta dessas situações climáticas e ambiental, existe uma comoção. O ser humano, ele se compadece, ele se propõe a colaborar, e dessa forma, o que pode ser concebido nesse sentido, nessas comunidades de risco? A Lei 12.608, ela já prevê, né, que a Defesa Civil Municipal ela tem abraços, né, nas comunidades. Legislação prevendo? Prevendo. Esses braços são o quê? São os núcleos de Defesa Civil. Em Friburgo a gente tem um núcleo muito atuante, que é o de Amparo, e a gente está com previsão para esse ano ainda de criar mais 10. Tem um estudo de 2011, após a tragédia, que previa a criação desses núcleos. Alguns foram criados, mas ao longo do tempo aí foram sendo extintos. E a gente está com essa proposta de reaver esses núcleos. Excelente notícia. Principalmente nas áreas que a gente já mapeou, consideradas de mais risco. Entendido. Eu vou pedir nesse momento que o nosso dublê de cinegrafista, assim como foi qualificado no início do programa, me traga este copo que gentilmente ele nos oferece, para que lhe sirva, tenente, água. O programa, além de algumas, vamos dizer assim, atrações, possui esta descontração, e o nosso cinegrafista, ele é muito atento, ele é sempre muito atencioso com os convidados, e o Major se diverte também nesse momento, que faz parte da nossa gravação. Começa a falar, a boca fica seca. Exatamente. Major, e aí, nesse aspecto, nessa proposta, atualmente, aquele que queira se colocar à disposição da Defesa Civil, por vários motivos, por solidariedade, por inclusive ter sobrevivido à maior tragédia climática do nosso país, queira se solidarizar, queira apoiar, mas não sabe como fazê-lo. Qual a sua orientação? Procurar a Defesa Civil, né? Nosso endereço lá no centro da cidade, antiga rodoviária velha, né? Isso. E 199, fazer contato com a gente, que é sempre bom a gente receber voluntários, né? Sim. Que para a gente capacitá-los, né? Que a ideia do Núcleo de Proteção e Defesa Civil Comunitário é você deixar a comunidade que está dentro do problema ali, que está morando na área de risco. Que conhece. Isso. E que está vivendo aquela realidade ali onde pode acontecer o problema, que vai ser o primeiro a atuar. Ele que vai socorrer o vizinho até o bombeiro chegar. Certamente. Né? Então, se a gente passar técnicas para ele e ele saber chegar no local, identificar algum problema que está acontecendo e já acionar a gente, não resolver o problema, né? Mas, conforme aconteceu na tragédia de 2011, teve local que o bombeiro só chegou no outro dia, né? Vários casos assim, ficou isolado, e quem atuou foi a comunidade. Quando você consegue colocar voluntários, né, capacitados, que tenham condições de atuar no primeiro momento, de imediato, você está facilitando a condição de melhoria para aquela comunidade. Né? De porque resgate, você vai ter de sobrevivência. Um plus a mais para poder sair de uma situação de risco, de perigo. Exatamente. Né? Muito bem. Depois do nosso intervalo, nós continuaremos essa conversa extremamente oportuna com representantes da Defesa Civil. O seu secretário municipal, Major Evi Gomes da Silva, assim como o seu coordenador operacional, Tenente Luciano Luiz, que estão preparados para
atuar nessas ocasiões. Você que nos acompanha percebeu que, por algumas vezes, eles reiteraram o pedido para que, em caso de emergência, ou mesmo tentando preveni-las, você acione a Defesa Civil pelo número 199. Entre em contato com a Defesa Civil, relate a sua situação, que certamente você será atendido por uma equipe preparada da Defesa Civil. Conforme eu disse no meu editorial inicial, os desmoronamentos, tecnicamente conhecidos como deslizamento de taludes, continuarão acontecendo. As inundações, da mesma forma, até porque o leito do rio toma o seu espaço original. Entretanto, não precisamos registrar vítimas fatais, que podem ser poupadas com atitudes preventivas. Como também é preventiva a nossa campanha permanente pela doação de sangue. Mais do que um ato de amor, que um gesto de solidariedade, é uma atitude de sobrevivência, uma vez que uma doação pode poupar até 4 vidas. E desta forma, o programa Cidade Real já vem há muitas edições lhe oferecendo as seguintes informações. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 25238084 e agende a sua doação de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30. Desde já quero anunciar que na edição do dia 14 de fevereiro, ainda relativamente distante, teremos a presença da coordenadora do Hemocentro Regional. Adriana Lucena já confirmou a sua presença para prestar esclarecimentos sobre essa questão, uma vez que o Hemocentro, de fato, ele é regional, de direito municipal, mas atende Nova Friburgo e mais 13 municípios no seu entorno. Portanto, é preciso que os estoques do banco de sangue do Hemocentro Regional sejam rapidamente recuperados. Seja sangue bom. Faça a sua doação. Depois do intervalo, continuaremos a nossa conversa extremamente esclarecedora com a Secretaria Municipal de Defesa Civil. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Ligue 40 42 0200. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa.
Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e, sobretudo, informação de utilidade pública neste momento de precipitação pluviométrica ainda preocupante. Evidente que há cerca de uma semana ou 10 dias havia um período de chuvas intenso. Por vezes ainda acontecem as ditas pancadas de chuva. Mas precisamos estar atentos e vigilantes. E aí, Major, lhe indago acerca da área de atuação da Secretaria Municipal de Defesa Civil. Cada município tem a sua própria estrutura ou, por vezes, a Secretaria de Nova Friburgo é acionada por algum município que não disponha da mesma estrutura de pessoal e de equipamentos para socorrê-los? Não, cada cidade tem a sua secretaria, né? Tem cidade que é coordenadoria, que atua dentro do seu município, limitado ao espaço físico do município. Correto. Sendo que a Defesa Civil é um sistema, né? Federal, estadual, municipal, que trabalha em conjunto. Em conjunto. A gente recebe informação do Estado, federal, e pega essas informações e atua dentro do município. Algumas vezes a gente passa informação, por exemplo, Bom Jardim. Está chovendo forte aqui, o rio está enchendo, vai dar consequência em Bom Jardim. Então eles pedem informação, a gente passa, é uma colaboração, mas assim, a gente não atua em outra área, a não ser dentro da área do município. Correto, que compete a cada município, evidentemente. Agora, antes de indagar aqui ao Tenente Luciano acerca da previsão do tempo, o Major disse que a Secretaria Municipal é abastecida com informações. Quais são as fontes? Semadem RJ, Rio, né? Semadem é estadual. E tem Semadem Federal. Nacional. Uhum. Então, eles passam a informação para a gente, né? Tem vários outros meios, né? Outros órgãos, mas a gente fica, porque já é um convênio antigo, né? A gente assume agora em 2021, né? Mas já existia isso aí há 10 anos, né? Se não me engano, a Secretaria... Na verdade, desde o início, né? Porque a Secretaria Estadual de Defesa Civil, ela veio fazendo esse trabalho junto com as secretarias municipais de coordenação, colaboração, já antigo. Depois de 2011, devido ao sistema de monitoramento colocado com a Sirene, aí foi feito esse convênio, né, que abastece a gente com informação. Então, a informação oficial nossa a gente pega da Semadem RJ. Tenente, quais são as informações que são fornecidas à Secretaria Municipal? Só para corroborar com o que o Major falou. Certamente. O Sistema Estadual de Defesa Civil, né? Ele está, o organograma dele tem a Secretaria Estadual de Defesa Civil, o Semadem está dentro dessa estrutura, o Corpo de Bombeiros está dentro dessa estrutura. Então, a gente recebe informações diretamente desses órgãos. Aí, às vezes, a gente fala só Semadem, mas a Secretaria de Estado de Defesa Civil, ela tem coordenadorias espalhadas em todas as bacias hidrográficas do município, do Estado, né? Aqui na nossa área, a Coordenadoria Regional 2, né, que a gente chama de Serrana 2. Então, eles também atuam junto com a gente, nos apoiam em diversas ocorrências. Tudo que a gente precisa relativo ao Estado, eles chegam junto. O Tenente Coronel Silvia Lima comanda e o Major Bruno França é o subcoordenador. Com relação à previsão do tempo que o senhor falou, né, pediu informação, até sexta-feira está previsto sol com nuvens, com pancadas isoladas de chuva, né, de fraca a moderada. Ou seja, até sexta-feira dessa semana. Perfeito. O Semadem passou para a gente essa informação até sexta. Provavelmente na quinta ou na sexta, eles já passam a informação do final de semana e da semana seguinte. Ou seja, o boletim é atualizado diariamente? É atualizado diariamente, só que esse informe é semanal.
Se houver alguma divergência, eles passam o boletim diário. E as informações que são, vamos dizer assim, enviadas para a Secretaria Municipal são referentes às condições climáticas, precipitação pluviométrica, temperatura, enfim, são atualizadas, eu imagino, que o dia inteiro. O informe passado pelo Semadem, ele passa, conforme eu falei, um informe semanal. E passa também um informe diário. Sim. Diário. No diário tem a temperatura, quantidade de índice pluviométrico que pode acontecer, né? Mas eles só atualizam, né, no caso diário, né? Sim. Cada 24 horas. Correto. Se houver essa previsão mais forte, a gente trabalha a níveis operacionais. Sim. O Semadem, ele monitora tanto a parte hidrológica quanto a parte geológica do município. Se tiver um acumulado de chuvas, vai alterando esses níveis. Correto. Agora, Major, nesse corpo técnico, composto essencialmente por engenheiros, me parece que seria oportuno e adequado, dada o nosso cenário municipal e considerando-se também a tragédia climática de 2011, que tivéssemos um meteorologista na equipe, que pudesse analisar com profundidade esses dados. Ou o Major entende que os dados são facilmente entendidos? Os dados vêm bem fácil, bem explicado. Entretanto, a gente quer andar para frente, quer evoluir, né? Certamente. Como eu falei, houve pouco investimento depois da tragédia. Um período, 2, 3 anos, depois estancou, né? Infelizmente, né? A gente, ano passado, a gente recebeu a emenda participativa do deputado federal Carlos Jordi. Né? E ele destinou 550 mil para a Secretaria de Defesa Civil. E, em contrapartida, né, a Prefeitura tem que colocar mais 20%. Então, vai entrar 660 mil para a gente comprar de equipamentos para a Secretaria. Só que você vai comprar equipamento, você precisa de pessoal para você ter esse tipo de serviço. Para operá-los. A gente teve um aumento significativo, mas ainda, o que a gente pretende da Secretaria, ainda está faltando, né? Não vou dizer que foi pouco, foi significativo. Mais de 50%, né? De pessoal. Agora vem a verba, que esse ano a gente está comprando, vai adquirir os equipamentos para a gente melhorar esse nosso serviço e pretendemos, mais lá na frente, ter o meteorologista. Mas hoje não é prioridade devido às outras faltas que a gente tem dentro da Secretaria. Perfeito. A gente precisa de melhorar vários outros serviços e esse serviço de meteorologia. Como a gente já vem nas informações da Secretaria Estadual, que já satisfaz o nosso serviço hoje, então a gente está com essas prioridades. Talvez até o final do mandato do prefeito a gente consiga ter um meteorologista também trabalhando na Secretaria. Seria uma excelente adesão ao corpo técnico da Secretaria. Não só o meteorologista, um geólogo, um geógrafo, né? Muito bem isso que a gente está citado, exatamente. Correndo para que consiga trazer esses profissionais para melhorar nosso serviço. Agora, Major, para aqueles que não têm conhecimento, os investimentos na aquisição de equipamentos contemplam que tipo de equipamentos? Porque, às vezes, o cidadão comum imagina que seja tão somente investimento em veículos, em viaturas. E, na realidade, existe uma série de outros equipamentos que fazem parte, eu digo, desse mobiliário. Quais são esses outros equipamentos? Perfeito. A gente faz nossas vistorias, a gente inicia o nosso texto, que é vistoria meramente visual. O engenheiro vai no local, ele está olhando aquele cenário, né? Mas, poxa, tem equipamentos que a gente pode adquirir para melhorar, como, por exemplo, um hipsômetro, que ele vai medir a distância, vamos dizer, ele vai fazer uma avaliação de uma encosta que está ameaçando uma casa. Hipsômetro? Hipsômetro, né? Ele vai te dar a distância dessa casa para a encosta, a inclinação dela, a altura,
Então, tudo o aparelho te dá com precisão. Então, a vistoria ela passa a ter uma precisão muito maior do que uma vistoria meramente visual. Não estou dizendo que ela não seja boa, porque um profissional experiente já sabe que está diante de uma situação de risco. Então, ele faz a avaliação ali, mas agora a gente pode melhorar. A gente quer comprar drone para poder fazer uma... Excelente alternativa. Então, são equipamentos que a gente precisa adquirir, que tem um valor que não é baixo. Outra situação, a gente melhorar a nossa condição de computadores dentro da secretaria. A gente quer botar o setor de projeto para funcionar, para a gente trabalhar nas áreas de risco, principalmente local mais carente, né? Sim. Que as pessoas, às vezes, não têm condições de fazer um projeto. Então, com essa quantidade de profissionais que a gente tem hoje, no período de estiagem, que esse número de vistoria diminui, não que diminui o serviço, porque é nesse período que a gente atualiza o plano de contingência, né? Certamente. Mas a gente pode atuar com esse grupo nesse setor e fazer projetos de contenções nessas áreas também. Então, mas a gente precisa de computador em condições. Sem dúvida. O que a gente tem lá hoje não dá para a gente trabalhar. Já se tornaram obsoletos diante da tecnologia disponível. Perfeito. A proposta realmente de se adquirir drones seria extremamente proveitosa para se monitorar, sobretudo, essas áreas de risco. E aí, Major, me lembro, salvo melhor juízo, que por ocasião da tragédia de 2011, foram anunciados que seriam colocados equipamentos para monitorar os taludes, os seus deslizamentos, a sua inclinação. Realmente isso avançou, se houve na prática a instalação desses equipamentos que, para que o telespectador entenda, eles monitoram uma encosta, assim como o pluviômetro monitora os índices de chuva que caem sobre o solo. A Defesa Civil tem conhecimento da instalação desses equipamentos? Bom, ano passado o CEMADEM Nacional fez contato com a gente e com outras cidades também, né? Sim. Para instalarem sondas nessas encostas. Perfeito. A Friburgo, como as outras cidades, ganharam 5 sondas, né? E a previsão é de esse próximo ano agora, já iniciando, mais 5. Devido às chuvas, não foi instalado ano passado. Então, janeiro, fevereiro agora, a gente deve estar instalando essas 5, talvez até logo as outras 5 desse ano também. Então, vamos ter 10 sondas instaladas na nossa cidade. Nas principais áreas. Nas principais áreas. Se acontecer de 5 mais ano que vem, a gente vai... Ótimo. Determinando qual local. A gente está fazendo esse levantamento, até o tenente Luciano, que está de frente disso, né, levantando as áreas para fazer essa instalação dessas sondas nas encostas. Tenente, sendo citado, no que se refere à disponibilidade de pluviômetros, quantos estão monitorando áreas estratégicas do nosso município? 35. São mais ou menos o mesmo número de pluviômetros para o número de sirenes. Sim. Tem pluviômetros do CEMADEM e tem pluviômetros também do INEA, monitorando a cidade. Sim. Praticamente toda a área está coberta. A gente está com dificuldade na parte da Zona Sul, mas a gente já está em conversa com o CEMADEM, RJ, a gente já está para instalar aqui mais na Zona Sul, a parte de Olaria mesmo, né? Sim. E vai ficar uma cobertura legal. E esses pluviômetros, eles necessitam da visita presencial de um técnico ou eles enviam informações para um sistema informatizado? Enviam informações diretamente para o sistema informatizado. Só que eles necessitam de manutenção preventiva, né? Tá ali sempre olhando, ver se não cai uma folha dentro, se não está obstruindo ali a passagem da água. Né? Sim. Para você que não conhece esses equipamentos, existe um que está instalado numa das extremidades da Ponte do Suspiro. É um pluviômetro de porte bastante considerável, que tem um funil, evidentemente, colhendo essa água.
registrando esses índices. E aí, tenente, outra pergunta boa para cair na prova é a seguinte: quando, por hipótese, se noticia que houve uma precipitação pluviométrica de 100 milímetros numa determinada região, o que isso significa? Significa que choveu 100 milímetros no metro quadrado. 100 milímetros no metro quadrado. Prossiga. Isso não, só corroborando. Sim. 100 milímetros dentro de um metro quadrado. Ou seja, 10 centímetros. 10 centímetros. Num metro quadrado, em que período de tempo? Aí vai depender do que foi divulgado, né? No caso, o exemplo que o senhor deu, por hora. Isso. E a partir de qual indicação se acende, digamos assim, o sinal amarelo na Defesa Civil? Qualquer precipitação de maior volume, né? 20, 30 milímetros, vamos supor, já acende o sistema de atenção na Defesa Civil, né? A gente já continua o monitoramento para ver se essa precipitação vai aumentar, se vai se manter, de repente, o que foi previsto, né? Sim. E já aciona o nosso pessoal de sobreaviso para ficar já a postos. Porque me parece, tenente, salvo o melhor juízo, que o que realmente compromete é a saturação. É a chuva contínua na mesma região que encharca o solo e causa aí deslizamentos de encostas, inundações, e essa precipitação pluviométrica é um indicador que aquela região deve estar sob atenção máxima. Perfeito. Nesse período do verão, o que preocupa mesmo é esse acúmulo de chuva, porque aqui na nossa região já é normal acontecer pancadas isoladas, né? Sim. Mas quando acontece esse acúmulo de chuva durante um período grande e com previsões de acontecerem pancadas também isoladas, aí preocupa. A combinação, né, desse acúmulo, desse período, e mais uma pancada muito forte de 1 hora, 2 horas chovendo muito forte, a possibilidade de ocorrer o deslizamento é grande. Por isso que a gente tem o monitoramento geológico, né, que aí coloca baixo, médio, né, moderado, alto, muito alto. Por quê? Para avisar que aquele solo já está chegando ao ponto de poder ocorrer um escorregamento. Aí, Major, me parece também, e aí podemos tratar dessa situação num outro momento, e desde já, diante da sua gentil proposta, realizarmos uma nova edição para fazermos uma avaliação desse período, né? Evidentemente, até porque o nosso tempo já está também se esgotando. E dessa forma, Tenente Luciano, quais as suas orientações básicas para a população neste momento? É importante ouvi-lo, porque o nosso programa tem uma audiência bastante expressiva, mas a sua orientação, mais do que ser uma orientação, pode ser entendida como um alerta. Queremos ouvi-lo. Então, são várias recomendações, né? Mas vamos simplificar. A primeira coisa é avisos oriundos de órgãos oficiais. Não acreditar em qualquer divulgação feita na internet, as chamadas fake news, né? Que isso está causando um grande transtorno, não só para a Defesa Civil, como para outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros também, porque a gente tem hora que não consegue apurar de onde é realmente aquele evento, porque Sim. a filmagem, de repente, é muito ruim, e se divulga que, de repente, é numa RJ que cruza o município. Então, a gente tem que fazer uma triagem muito grande para saber se aquilo é real. Sim. E conforme as orientações que nós tínhamos passado no começo. Né? Correto. Que é na parte geológica, né? Acompanhar ver se tem trinca em taludes, trincas em paredes, portas e janelas que funcionavam normalmente e agora se encontram emperradas. Conforme o senhor frisou aquela hora também, a parte de postes e árvores que possam estar inclinadas, isso aí emite um alerta, né? Sim. Que ali possa estar ocorrendo um deslizamento, né? O início do deslizamento, né? E as orientações que o Major passou caso a gente for acionar o ponto de apoio, esse ponto de apoio vai ser acionado antes de divulgar esse alarme na sirene. Correto. Porque a gente já precisa ter um profissional lá para abrir aquele ponto e receber a população. Para acolher a população. População, desligar lá a luz, a água, fechar o registro do gás. Se tomar a medicação, alguma medicação de controle, ter uma malinha já para levar essa medicação, documentos, né, que é importante também.
do CPF, RG, já ter dentro dessa manilha de documentos essa medicação. Ótimas orientações, agradecemos a sua presença, a sua cordialidade, a sua deferência e aqui comparecer. Queremos tê-lo brevemente para fazermos uma avaliação deste período. Da mesma forma, agradecemos ao Major Evi pelos seus esclarecimentos, pelas suas orientações, que certamente, juntamente com o Tenente Major, podem tranquilizar a população. Verdade. Seja sempre muito bem-vindo e disponha da nossa emissora para divulgar informações de utilidade pública. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa querem agradecer a sua deferência conosco. Eu que agradeço o convite, né? E vai ser sempre um prazer participar do programa, trazer essas informações para tranquilizar a população friburguense. A gente fica à disposição, quando marcar aí é só convidar que a gente vai ter o prazer. E se der para dar uma ajeitada aqui, se a pandemia estiver mais tranquila, a gente trazer a equipe toda que faz o trabalho de plano, atualização do plano de contingência para todo mundo passar a informação para a população. Podemos até, Major, encerrando definitivamente, promover uma matéria jornalística na sede da Defesa Civil, mostrando o funcionamento, bastidores, estrutura disponível. Sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Novamente, agradecemos a sua honrosa presença. Precisamos definitivamente encerrar, já estamos na prorrogação. Que Deus, Santa Rita de Cássia e São Pedro continuem nos protegendo, nos abençoando e, sobretudo, iluminando todos aqueles que estão empenhados e dedicados em cuidar e acolher dos moradores da área de risco de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuide-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.